primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tá agradecendo também o reverendo Jean Francisco, que depois de muita insistência, até lembrei do texto da viúva lá na Bíblia, ele aceitou meu convite, né? É um prazer tê-lo conosco. Depois ele vai se apresentar melhor. E vamos nesse momento estar orando a Deus para que Deus esteja guiando o nosso trabalho, para que Deus esteja nos dirigindo. E para essa oração, eu vou convidar o pastor Ricardo, que eleve a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, te bendizemos por tua bondade e misericórdia para conosco. Bendizemos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunirmos, ainda que distantes geograficamente, mas unidos pela cruz de Cristo Jesus, para mais uma vez, Pai querido, termos o podermos, Deus amado, obter o conhecimento da palavra do Senhor, Deus amado, através do teu servo, nosso irmão reverendo Jean Francisco. Obrigado por esse momento, que ele seja precioso para cada um de nós, os bons que já estão na sala, os que adentrarão, que estejamos com o coração, Deus querido, desejoso, Senhor, de ouvir a sua palavra, de receber essa palavra, para que ela nos conforte, nos encoraje, ou também nos confronte, necessário for, Deus, em nome de Jesus. Eu posso pensar o teu servo, capacitando cada vez mais, aí, Deus, é tão distante de nós, geograficamente também, em outra nação, que tu abençoe os seus projetos, os seus planos, os sonhos, sua família, o ministério, em nome de Jesus. Até nós outros, Senhor, nos abençoe também em nome de Jesus, nos guarde, nos proteja, nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Nossa oração, perdão nossos pecados, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nesse momento estar abrindo as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós leremos os versículos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós vemos aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, e ele fala sobre as tribulações que nós passamos nessa vida. Foi muito interessante quando nós paramos para ver que, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos ver a glória de Deus. E nós sabemos que o nosso lar, ele não é aqui nessa terra, mas é no céu. E é isso que nós almejamos. Nessa noite, nós vamos meditar sobre se Deus é bom e justo, por que sofremos? E nesse momento eu vou estar passando a palavra para o reverendo Jean Francisco, que vai estar nos conduzindo na palestra essa noite. Boa noite a todos, graça e paz. Todos me ouvem aí? Faz um joinha aí. Sim, pastor. Muito bom, maravilha. Prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jean, eu sou pastor presbiteriano já tem 7 anos, sou casado com a Gesier, pai do Valentim, e sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Penha, na cidade de São Paulo. Nós somos em 7 pastores nessa igreja, e eu sou filho dessa igreja. Foi a igreja que me enviou para o seminário, foi a igreja onde eu ouvi o evangelho pela primeira vez, me converti, e tem sido a igreja que eu tenho servido desde o momento que eu fui ordenado. Eu nunca pastorei nenhuma outra igreja, e tem sido um privilégio muito grande, uma igreja boa. Inclusive o mestre Bibiano aí conhece o pastor Amauri, que é o pastor titular lá, uma grande referência para mim, foi o meu grande pastor nos momentos mais importantes. Estou muito grato de falar com vocês, povo de Minas. Minha família, de parte de mãe, toda é mineira, não sei quem sabe. Minha mãe nasceu no norte de Minas, Salinas. Toda a minha família inteirinha, assim, de ponta a ponta, é mineira. Tá tudo espalhado aí, por esse continente. Já fui para muitos lugares das Minas Gerais, ainda não fui na cidade de vocês, mas quando tiver o privilégio e a oportunidade, vou dar uma passadinha aí.
No momento, nós estamos morando fora do Brasil, na cidade de Grand Rapids, que fica em Michigan. É um estado que fica no norte dos Estados Unidos, bem frio. Agora, a gente está no momento de bênção aqui, porque é um momento de calor. Enquanto no Brasil vocês estão aí no inverno, aqui a gente está na primavera. Está bem quente, está gostoso, um tempo muito agradável. E o coronavírus aqui, graças a Deus, a situação está muito melhor. Agora a gente tem mais liberdade para transitar, muita gente na rua, muita gente voltou ao trabalho, e a gente espera em Deus que essa pandemia vai acabar o mais rápido possível. Mas pensando em sofrimento, pensando em essas dificuldades que aparecem na nossa vida, eu decidi refletir com vocês hoje à noite sobre a história de Jó. Muitos de vocês devem ter ouvido a vida de Jó, esse grande personagem das Escrituras, e eu queria chamar a sua atenção hoje para um trecho de um monólogo que Jó escreve bem no meio do livro. O monólogo é uma palavra que Jó fala com ele mesmo. É o oposto do diálogo. O livro de Jó é composto por vários diálogos. Capítulo 4 até o capítulo 31 são diálogos que Jó está travando com seus amigos. No capítulo 31, Jó interrompe esses diálogos, ele escreve um monólogo, ele está falando sozinho. E nessa fala, no versículo 35 a 37, ele fala uma coisa que chamou muito a minha atenção, e eu acabei escrevendo até um livro sobre isso, que é o título dessa palestra que eu estou dando para vocês, dessa palavra, dessa mensagem, chame como quiser. Se Deus é justo e bom, porque sofremos. O texto diz o seguinte: tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como uma coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, e como um príncipe me achegaria a ele. Essa é a palavra. É o finalzinho desse monólogo, e o que Jó está basicamente dizendo é, se ele tivesse uma oportunidade de falar com Deus, de estar no tribunal de Deus, ele agarraria essa oportunidade com as duas mãos e pediria um tribunal na presença de Deus e colocaria diante dele uma defesa. Não sei se tem algum advogado aí, mas Jó diz que tem uma defesa assinada, porque ele acha que Deus, de alguma maneira, está sendo injusto com ele, que Deus está governando o mundo de uma maneira que não é compatível com aquela justiça que Jó costumeiramente anda. Então, nesse monólogo ele fala que o Todo-Poderoso me responda, que o Todo-Poderoso me conceda uma audiência. E Jó está tão certo de ser inocentado do tribunal divino, que ele diz que sairia daquela corte com uma coroa na cabeça. Ele sairia como um príncipe. Deus iria aplaudir Jó. Oh, Jó, me perdoa, estou te tratando muito mal, meu filho. Você é realmente muito justo. Olha, quase mais justo do que eu. Esse é o monólogo Jó. Quando você lê esse trecho do monólogo, você acha que Jó ele não está batendo bem das ideias, porque como é que você pode fazer uma coisa dessa, dizer que Deus não está tratando você com justiça e coisas do tipo? Você começa a história de Jó, lembra da história dele. Deus, o próprio Deus diz, não há homem tão íntegro em todo o Oriente do que esse homem. O próprio Deus testemunha da integridade de Jó. E aí, num dia, Jó tinha milhares de camelos, milhares de bois, milhares de jumentos, milhares de, enfim, de ouro, prata, pedras preciosas, tinha uma fazenda gigante, era dono de terras, tinha servos trabalhando para ele 24 horas, tinha um casamento maravilhoso, tinha 10 filhos. Da noite para o dia, ele perde tudo. Ele perde os seus 10 filhos, ele perde os seus empregados, ele perde o seu gado, ele perde a sua saúde, e a sua esposa, ainda que ele não perdeu o casamento, mas a sua esposa, ela fala algumas frases para ele que, se fosse hoje em dia, seria muito difícil, sim, um marido aguentar uma coisa dessa e continuar casado. Ele diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí, um pouquinho mais para frente, ela vai dizer que o hálito de Jó era pior do que o de um jumento. Era pior do que um animal selvagem. Um negócio assim, maravilhoso, um elogio que todo mundo gostaria de receber aqui, tenho certeza. Sua esposa elogiando o seu hálito de urso, uma onça, Deus me livre. Então Jó, da noite para o dia, ele perde a sua saúde, perde seu dinheiro, perde seus filhos, perde sua família, perde sua alegria.
E aí ele compõe uma das frases mais bonitas que nós temos na Escritura Sagrada, que é aquele texto que diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente lê esse texto e fala, uau, Jó era um homem de fé, um homem paciente, e era mesmo. Passar por tudo isso e escrever um poema desse, exaltando a soberania de Deus, exaltando a glória de Deus, de fato, não é para qualquer um. O problema é que passou o capítulo 2, chega o capítulo 3 é um lamento. É Jó descrevendo o seu lamento, a sua angústia, a sua perplexidade, dizendo para Deus o quanto ele não gostaria de ter nascido. Que oração terrível. Imagina você acordar no dia seguinte, escreve uma oração, bem-aventurado teria sido eu se nascesse como um aborto, porque não teria o desgosto de olhar a luz do dia. Essa é a oração de Jó. O homem está destruído, o homem está acabado. Aquele homem que você achava que tinha aquela paciência, que até o próprio Tiago vai elogiar na sua carta, esse homem parece que perdeu, jogou a toalha, como nós diríamos. Capítulo 4, então, ele recebe alguns amigos, 3 amigos, Elifas, Bildade e Zofar. Vem visitá-los, ficam 7 dias, 7 noites, sem abrir a boca, só dando o ombro para que Jó chorasse sobre eles. Agora, passou os 7 dias de consolo, eles tentam adivinhar qual era o problema de Jó. Tentam adivinhar por que Jó estava sofrendo aquilo. E eles vêm com uma teoria, que não é uma teoria falsa, é só uma teoria que não se aplica à realidade da história de Jó. Qual que é a teoria deles? Era a teoria bem conhecida do plantio e colheita. O que é a teoria do plantio e da colheita? Quanto o que você planta, o que você colhe. Você colhe o que você planta. Ô Jó, se você está colhendo maldição, é porque você tem algum pecado escondido. Porque todo aquele que colhe bênção é porque tem obediência escondida. Então, Jó, é o seguinte, Deus abençoa quem anda na linha. Se você está recebendo maldição, é porque você está transgredindo as leis de Deus. Muito, muito simples, muito direto o argumento dos seus amigos. E os 3, basicamente, usam o mesmo argumento, com algumas nuances diferentes, mas é a mesma ideia. E Jó discorda dos seus amigos, ele diz, eu não cometi nenhum pecado, se eu estou sendo julgado, se eu estou recebendo maldição, não é por culpa minha, é por interferência de alguém, ou mesmo, e aí ele coloca 2 razões, uma delas seria que Deus, ele está dormindo, ele não se preocupa com a vida dos homens na terra, a segunda é que Deus, de fato, ele tem alguma coisa contra Jó, não gosta de mim, não quer o meu bem. E ele começa a nutrir esse tipo de pensamento em meio à sua dor, o que é muito compreensível, né? Sofrer igual ele sofreu, eu acho que ninguém daqui que está aqui nessa live tem nem a dimensão do que foi o sofrimento de Jó. Foi um negócio assim, como o pessoal da minha idade diz, foi um negócio cabuloso, cavernoso, foi um negócio terrível, gente. Imagina, a dor dele era tão grande, ele tinha tumores da cabeça aos pés, ele se coçava com um caco de telha. Ele tinha tumores pelo corpo todo, o hálito dele era insuportável. Perdeu 10 filhos num dia só. Um dia ele era rico, no outro dia ele era um miserável indigente. É uma dor muito forte, um baque muito forte. E aí nós chegamos no capítulo 31, que foi o que eu li, que ele compõe esse monólogo, e agora ele está esperando uma resposta de Deus. A boa notícia é que Deus deu a resposta. Se você for lá para o capítulo 38, lá você vai ver a resposta de Deus. Só que a resposta que Deus deu para o pedido de Jó, Jó queria uma audiência. Ele queria um tribunal. Ele queria que o Todo-Poderoso lhe desse ouvidos e ouvisse sua defesa. E o Todo-Poderoso concedeu um tribunal para Jó. A questão é que esse tribunal não aconteceu nos termos que Jó gostaria que ele acontecesse. Jó gostaria de entrar no tribunal e que ele falasse. Mas Deus concedeu um tribunal e o tribunal não era um lugar muito amistoso, porque se você ler o capítulo 38, você vai ver que Deus está falando de uma tempestade, Deus está falando de um redemoinho. Ali a ideia do texto é mostrar que com o mesmo humor daquela tempestade é o humor que Deus tem com Jó, depois de todas as baboseiras que Jó falou. Então Deus está intempestivo em relação ao pedido de Jó, né? Porque Deus acha um absurdo, ele diz assim, quem é este que escurece a minha sabedoria e diz palavras sem entendimento? Ou seja,
Deus fala, cinge os lombos, aperta os cintos que eu vou falar e você vai me ouvir. E é exatamente isso que acontece. Deus inverte os termos da conversa. Não será Jó que fará as perguntas, que fará a sua defesa. Será Deus que fará perguntas e Jó terá que dar as respostas. E muito bem, quais são as perguntas que Deus fez para Jó? Você poderia me perguntar, o que tipo de pergunta Deus teria para fazer para Jó? Eu vou dar alguns exemplos de cabeça assim, que eu tenho de algumas perguntas que Deus fez para Jó. A partir do capítulo 38, Deus perguntou para Jó o seguinte: onde você estava, ó senhor Jó, quando eu criei o mundo, os céus e a terra? Quantos anos você tinha? O que você já tinha no seu currículo? Outra pergunta: Jó, quem tem o controle sobre os mares? Qual foi a última vez que você deu uma ordem e a onda mudou o seu trajeto? Outra pergunta, Jó, quem que administra o mundo? Quem dá uma ordem para a noite e a noite se vai e dá uma ordem para amanhã, amanhã aparece? Por acaso já deu uma ordem para o sol e o sol se pôs e deu uma outra ordem e o sol raiou? Outra pergunta, Jó, por acaso você já mergulhou nos 7 mares? Você já conhece a parte molhada do universo? Você já pode me dizer quais são os milímetros, os centímetros, os metros, os quilômetros das regiões do abismo? Perguntinha fácil. Outra pergunta, Jó, você já viajou os 4 cantos da Terra, pegou uma trena e mediu quantos centímetros a Terra tem de largura, de comprimento, de diâmetro, de espessura? Você sabe qual que é o tamanho da Terra? Você sabe quem cria os cristais de neve? Você sabe quem faz cair o granizo? Você faz quem dá uma ordem e as nuvens começam a soltar a água? Você conhece as galáxias? Você já visitou o Órion, o Zodíaco, o 7 estrelas? Você já conhece as estrelas? Você sabe o nome das estrelas? Por acaso você dá uma ordem para as estrelas chamando elas pelo seu próprio nome e elas te respondem? Você conhece os animais? Você já deu comida na boca dos leões? Você já subiu no topo das árvores e deu de alimento aos corvos? Você sabe quais são as rotinas dos animais? Quando a cabra montesina acorda, quando ela sai para comer, quando ela dorme, quando ela acasala? Você já deu água para as corças? Você já criou, já criou, domesticou o jumento, o asno, o boi selvagem? Você consegue competir numa corrida contra um avestruz? Avestruz é aquele animal meio estranho, né, que quando o inimigo vem e bate a porta, ele coloca a cabeça na terra e se esconde. Mas quando ele parte em corrida, até os cavalos comem poeira. E você sabe, por acaso, quem criou aquela cabeleira bonita dos cavalos? Aquela crina. Nunca viu shampoo na vida, mas as mulheres morrem de inveja. Gente, são tantas as perguntas que Deus faz para Jó. Ele fala, por acaso foi depois de uma aula sua, um EAD teu, Jó, que o falcão aprendeu a voar saindo do topo das montanhas para agarrar presa nos mares? Imagina que Deus fizesse esse tipo de pergunta para você. Qual seria a sua resposta? É essa mesma resposta. Silêncio. Capítulo 40 é a resposta de Jó para todas essas perguntas. A resposta de Jó é a seguinte: falei uma vez, falei 2, mas agora ponho a mão na minha boca. Essa é a resposta de Jó. A partir disso aí que a gente viu até agora, se Deus é justo e bom, por que sofremos? Eu queria sugerir uma coisa para começar. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Número 1, não sei. Essa resposta você poderia gravar aí num caderno, você podia escrever no seu celular. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? A melhor resposta é não sei, Deus não diz. Deus nunca revelou. Você viu algum lugar aí no livro de Jó, Deus falando por que ele permitiu o sofrimento na vida de Jó? Ele não fala. Jó fez essa pergunta umas 1 milhão de vezes. E ao invés de dar as respostas, o que Deus faz? Ele faz mais perguntas. Eu não sei por que Deus permite o sofrimento. Eu sei que Deus está por detrás de todas as coisas. Agora, a resposta, o porquê, eu não sei. E por que Deus não dá respostas? E a grande resposta é porque Deus não deve explicações para nós. Pesado isso, né? Talvez essa não tenha sido a palavra que você gostaria de ouvir logo para começar. Deus não te deve explicações do porquê você sofre. E aí a gente pode tentar entender por quê, né? Vou dar um exemplo. Imagina que o mestre Ricardo aí, Bibiano, fosse o Leonardo da Vinci. Ó,
Engrandeci tua bola hoje, hein? E ele tivesse pintado a Mona Lisa. Mona Lisa está exposta no Museu da França, chamada Louvre. E aí o Bibiano tá lá, o Leonardo da Vinci vai ver o quadro dele. Mas eu vou junto. Jean, pastor Jean, eu vou lá no Museu do Louvre, vou ver a Mona Lisa. E eu não gostei da Mona Lisa, achei ela muito feia. Um quadrinho pequenininho assim, ó, desse tamanho. Todo mundo acha que é enorme, é um quadreco. Vale bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E aí eu chego lá, fico irritado com aquele quadro, eu pego o quadro, eu quebro ele em vários pedaços. O que você acha que vai acontecer comigo? As autoridades parisienses vão me pegar, vão me colocar na cadeia e eu vou ter que pagar uma multa que eu jamais conseguirei juntar dinheiro para pagar. Nem que eu gostasse, nem que eu quisesse. Agora, e se fosse o Leonardo da Vinci, que entrasse no museu, pegasse o quadro dele e quebrasse em 10 pedaços? O que as autoridades fariam com ele? Alguém abre o áudio e responde aí. Nada, nada, nada. Se ele que fez. Com certeza é nada também. Ele que... Nada, né? Por que nada? Responde aí, por que não faria nada? Porque foi ele que pintou o quadro, pastor. Ué. Ah, isso aí, Antônio. É a mesma coisa que Deus. Deus é quem fez a obra, Deus que faz tudo. Se nós estiver bem, nós não tem, Deus não tem, Deus é bom. Se nós estiver doente, Deus é bom. Se Deus curar, Deus é bom. Não importa a obra dele, ele que fez, ele faz o que quiser com ela. Aleluia, muito bem, respondeu certinho, Antônio. Poxa, se com Leonardo da Vinci ninguém encher a paciência dele, se ele quebrasse o próprio quadro, quanto mais Deus. Nós somos criaturas dele. Se nós sofremos, se nós estamos vivos, se nós estamos mortos, quem somos nós para dizer para Deus, você me deve explicações? É igual outra história engraçada. Uma vez eu vi de um amigo meu que ali na vizinhança onde ele morava, um cara acordou de madrugada. Imagina só uma coisa dessa. O cara acordou de madrugada, pegou um taco de beisebol, aquele bastão enorme, e o cara começou a dar pauladas no seu próprio carro. Acordou a vizinhança, começou a dar paulada no próprio carro, quebrou o vidro, quebrou o retrovisor. E aí a vizinhança, o pessoal chamou a polícia. Acredite se quiser, chamaram a polícia. Chegou a polícia viu o cara quebrando o carro, foi, o que tá acontecendo? Esse doido aí tá quebrando o carro, não sei o quê, tem que prender um cara desse, esse cara não tá bem. E aí, então a polícia chegou e perguntou, de quem que é esse carro? Esse carro é meu. E por que você tá quebrando ele? Porque eu quero. Então a polícia foi embora. Por mais estranho que pareça, o dono do carro tem o direito de quebrar o próprio carro que hora do dia ele quiser. E ninguém pode impedi-lo. E foi o que aconteceu. A polícia foi embora. Por que eu vou fazer? O carro é dele. E a mesma forma, gente, com essas perguntas que Deus fez para Jó, está dizendo o seguinte: de quem é o mundo? De quem criou o mundo? Quem criou a terra? Quem criou o mar? Quem criou as estrelas? Quem criou os animais? Quem criou você? Quem criou o dia? Quem criou a noite? Jó, eu estou no controle da situação, fique tranquilo. E eu não devo explicações do porquê está acontecendo com você. É forte, né? O que isso nos ensina? Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Não sei. Deus não deve explicações, mas uma coisa nós sabemos. Deus é soberano. Deus é soberano, ele está no controle absoluto de tudo aquilo que acontece e nós não temos que desanimar, que ficarmos desencorajados, nós não temos que lançar pragas em Deus porque coisas ruins acontecem em nós, nós devemos continuar que Deus é Deus apesar das circunstâncias. Essa é a primeira coisa. Mas há uma segunda coisa. Você continua lendo a história de Jó, você chega lá no capítulo 42, que é um capítulo que a gente gosta, né? Porque brasileiro gosta de final feliz. Quem não gosta de final feliz, né? Você chega lá no capítulo 42, o que você vê? O grande Jó escreve aquele poema belíssimo que a gente lê, a gente tem música sobre ele, que diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo no pó e na cinza, Aí você olha essa parte da confissão de Jó, você pensa, tá, o que isso tem... O que isso me ajuda a responder a pergunta se Deus é justo e bom, por que sofremos? Bom, muito bem, o que já está querendo dizer para nós? Que antes
ele conhecia Deus só de ouvir falar. Antes do quê, gente? O que é o antes nessa história? É capítulo 1 e 2, gente. O antes ali é capítulo 1 e 2. Quando ele tinha prosperidade, quando ele tinha a família toda viva, quando a mulher dele não reclamava do bafo dele, quando tudo estava bem. Eu conhecia Deus de ouvir falar. O que ele está dizendo? Antes do sofrimento, antes da dor, antes da noite escura da alma, o meu conhecimento a respeito do eterno era informação, era abstração, era conceito, era ideia. E só isso. Era um conhecimento teórico. Mas agora os meus olhos te veem. Agora o quê? Depois da dor, depois do sofrimento, depois do caos, depois da doença, depois da tragédia, depois das perdas, depois da depressão, depois da angústia, depois de tudo isso, agora o meu relacionamento com Deus não é mais informação, abstração, teoria, conceito. Agora os meus olhos te veem. Qual que é a ideia de meus olhos te veem? É a ideia de estar sentado com alguém fazendo uma refeição juntos, olhos nos olhos. Em outras palavras, quando Jó diz, depois do sofrimento, eu tenho intimidade com o Senhor. Então essa é a segunda lição dessa minha mensagem. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Número 2, o sofrimento é uma metodologia para amadurecer a nossa fé. Sofrimento é um método que Deus usa para amadurecer a nossa fé. Não é um método que ele gosta de usar. Deus não tem prazer em ver você sofrer. Deus não tem prazer em me ver sofrer, ver um filho dele morrer, ou ver o filho dele ter uma doença. Mas Deus usa o sofrimento, Deus usa as dores da vida, as pancadas, as pauladas da vida que a gente toma, para amadurecer nossa fé, para intensificar nossa comunhão com Ele, para fazermos olharmos mais para a eternidade e menos para a história, menos para as coisas deste mundo, mais para as coisas do porvir. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem aqui gosta de pipoca? Levanta a mão aí. Vamos ver aí. Pipoca, vê um filminho gostoso, aquela com manteiguinha, sabe? Maravilha. Imagina que você é um milho de pipoca. Já pensou? Pequeno, cascudo, amargo, duro, intransponível. Né? E aí alguém te coloca numa panela. Imagina a Carla aí, ó, tá me ouvindo? Imagina, Carla, te colocaram numa panela, alguém fechou a tampa, e aí você tá lá naquela escuridão, e para piorar ainda a situação, alguém liga o fogo e queima o seu bumbum. É a história perfeita, hein? História perfeita. Você tá sozinho, no escuro, com a tampa fechada, faltando ar, e alguém ainda liga o fogo para esquentar o seu traseiro. Maravilha, hein? Qual a primeira coisa que você pensa? O pipoqueiro não gosta de mim. Esse pipoqueiro não gosta de mim, esse pipoqueiro não é meu amigo. E qual que é a única coisa que aquele milho de pipoca, naquela situação constrangedora, pede para Deus? Apaga o fogo e me tira disso daqui. É ou não é? E é o que a gente faz, né? Quando a gente tá na dor, a gente fala, ó, meu Deus, tá muito fechado aqui, tô sem ar, ó, ligaram o fogo aqui, Senhor, me tira da panela. Qual que é o problema se o pipoqueiro, que é Deus, nos tirar da panela? É que milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho para sempre. Deus pode te tirar da panela. Deus pode apagar o fogo. Mas se ele fizer isso, ele vai estar tirando de você a oportunidade de deixar de ser aquele milho duro, cascudo, amargo, intransponível e se transformar numa flor bela, bonita e macia, nutritiva. Percebeu? E é por isso que Deus não vai apagar o fogo. E não vai abrir a tampa. Deus é Deus. E Deus vai, como bom pipoqueiro, deixar você na panela, porque Deus quer fazer você explodir. Deus quer fazer você explodir. Só que o sofrimento é uma metodologia de Deus para amadurecer a nossa fé. E essas dores que eu falei para você, esse fogo, pode ser fogo de dentro, pode ser fogo de fora, pode ser uma dor, pode ser uma perda, pode ser solidão, pode ser um monte de coisa. O fato que vocês precisam entender é que, apesar disso, nunca se esqueça, toda essa dor, todo esse sofrimento, nada mais é do que uma pedagogia de Deus, de transformar a sua vida.
A gente tem alguns exemplos aí na Bíblia, mas acho que Jó é o principal deles, né? Imagina que Deus tivesse chegado para Jó, pastor Ricardo, lá no comecinho da história, e fala o seguinte: Jó, é o seguinte, você tá indo bem bom, tá tudo certo, eu vou tirar tudo de você. Sua esposa vai ficar brava com você, você vai perder sua saúde, vai perder seus escravos, vai perder seus filhos, vai perder seus bens, seus animais, vai perder tudo. Agora fica o seguinte, Jó, fica tranquilo. No final da história, eu vou te dar tudo em dobro. E outra, no final da história, a sua história vai virar um livro, um best-seller, que vai ser conhecido nos 4 cantos do mundo. Então, toda vez que você ficar triste por causa de ter perdido alguma coisa, lembra que no final da história, a sua história vai virar um livro. Imagina que essa fosse a história de Jó. Toda vez que acontece uma coisa ruim, cai uma lagriminha aqui de Jó, mas ele lembra, mas um dia minha história vai virar um best-seller. Ou um dia todo mundo vai ouvir minha história. Ou ele perde os filhos, perde a saúde, tá se coçando com as telhas lá, aqueles tumores da pele. Aí cai uma outra lagriminha aqui. Mas ele lembra, um dia eu vou receber tudo em dobro, e eu vou ter muito mais do que eu tenho hoje, ou do que algum dia tive. Imagina, o que essa metodologia faria com Jó? Tem muita gente que pensa, seria muito bom, a gente ia descobrir o porquê do nosso sofrimento. Não, seria a pior coisa que Deus poderia fazer. Sabe por quê? Se Deus contar para você o porquê você sofre, você só vai ter motivos para glorificar-se a si mesmo. De ficar pensando em você mesmo, de como vai ser o seu futuro, de como seria o tudo em dobro lá na frente, de como as pessoas leriam a sua história. É tudo você, é tudo você. Qual que é o único jeito de Deus fazer você passar pelo sofrimento e dar toda a glória para Ele? É se você passar pela dor e Deus não te contar nada do porquê Ele está permitindo tudo isso acontecer. Que é no momento da crise que você perde as suas filhas, seus filhos, seu gado, seus servos, seus empregados, suas empresas. Você não tem para onde olhar, você não tem razão. Você só tem uma coisa a fazer: confiar em Deus, mesmo que não pareça ser uma boa ideia. Continuar confiando em Deus. Por quê? Porque Deus é digno da nossa confiança, apesar de nós não entendermos o que está acontecendo. E essa é a grande chave da história da vida cristã. A maioria das coisas que acontecem conosco, nós simplesmente não temos a menor ideia do porquê está acontecendo. A gente não sabe por que Deus permitiu o coronavírus acontecer. A gente não sabe por que o Brasil está passando por essa crise, por que o mundo está passando por essa crise. A gente tem algumas ideias, mas no final das contas a melhor resposta que a gente tem é não sei. É ou não é? A gente não sabe. Mas se Deus tivesse falado para você o porquê, seria muito mais fácil confiar nele, entre aspas, mas não te exigiria nada. Exatamente isso que Deus faz. Ele faz o circo pegar fogo, ele não te conta o que está acontecendo, justamente para você exercitar a sua dependência dele. Isso é a maior maravilha da vida cristã. Eu não preciso de respostas de Deus para saber que Deus me ama. Deus me ama, ponto final. E a cruz é o maior exemplo disso, né? Na cruz a gente vê o apóstolo Paulo dizendo: porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. A maior prova de amor é essa. Então, se Deus não te dá as razões do porquê você sofre, ele não precisa. Primeiro, porque ele não te deve explicações. Número 2, porque o sofrimento é uma metodologia, uma pedagogia para te ensinar a amadurecer a fé. Então, você não tem muito para onde ir. Deus não precisa te dar as razões, ele precisa que você abra os olhos, exercite a sua fé e creia que Deus continua no controle, que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo justo, que Deus continua sendo amoroso, apesar de você não conseguir enxergar isso no momento presente. Mas há uma terceira razão. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? A primeira, não sei, só sei que Deus não deve explicações. Número 2, não sei, mas sei que o sofrimento é um método para amadurecer minha fé. E número 3, a única coisa que eu sei, e agora anota aí, porque isso aí eu sei mesmo, é que o sofrimento não dará a última palavra. O sofrimento não é a última palavra. O sofrimento não é o fim da história.
Você chega no capítulo 42 da história de Jó, o que você vê? Deus dando tudo em dobro para ele. Ele tinha 10 filhos, agora tem quantos? 20. 10 no céu, 10 na terra. Ele tinha 5.000 camelos, agora tem 10. Ele tinha não sei quantos bois, agora tem o dobro. Ele tinha, não sei, uma centena de servos, agora tem 2 centenas. Ele tinha uma esposa. E agora, quantas ele tem? Recebeu tudo em dobro? Alguém responde aí para mim. Quantas esposas ele tem? Uma esposa só. E aí que vem a bênção, viu? Grava aí, ó. A bênção dobrada no casamento não é Deus tirar a velha e te dar uma nova. A bênção dobrada no casamento é Deus renovar a velha. Oh, glória, aleluia. Pastor, a Deus... esposa seu tá aí? A minha esposa tá aqui, ó. A bênção do casamento é Deus renovar a velha. E é isso que Deus fez. Aquela mulher que disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, o seu hálito é pior do que uma onça. Essa mulher agora está restaurada, tão restaurada, que deu mais 10 filhos pro cabra, velho. Oh, mano. Ressuscitou aquela mulher, hein? Deus abençoou Jó. E aí você sai da história pensando que aquilo ali virou um paraíso, né? Porque ele tá melhor do que começou. Ele tá melhor do que começou. Tem tudo em dobro. Né? E aí você sai da história com a seguinte impressão: o sofrimento não é o fim da história, o mal não é o fim da história, a perturbação, a dor, a crise não dão a última palavra na história de Jó. E não apenas na história de Jó, não dão a última palavra na nossa história, na sua história, na minha história. Por quê? Deus prometeu para nós, seus filhos, que um dia o mal terá fim. O sofrimento terá fim. Apocalipse capítulo 21 diz o seguinte: e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, nem dor, não haverá mais morte, não haverá mais maldição, não haverá mais pecado, não haverá mais ladrão, não haverá mais pobreza, não haverá mais falta de nada, não haverá mais câncer, não haverá mais doença, não haverá mais coronavírus, não haverá mais crise política, não haverá mais nada de maldição nessa terra. O mundo será um mundo de paz e de justiça, e Cristo Jesus será o nosso rei, e nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Amém ou não, gente? É promessa nossa de que nós teremos um fim glorioso. A pergunta que fica é a seguinte: ok, entendi. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Sofrimento não é a última palavra. Mas por que não é a última palavra? Como Deus me garante que ele vai cumprir essa promessa? Bom, aí você precisa entender uma coisa que Jó falou lá no meio do livro. E talvez você conheça essa frase. Eu dou o que for. Vocês conhecem esses versículos que eu vou citar de cor aqui, ó. Lá no meio de Jó, capítulo, se eu não me engano, capítulo 19. Diz o seguinte: porque eu estou bem certo que o meu Redentor vive, e por fim se levantará por sobre a terra. Em minha carne eu verei a Deus. Já leu, né? Que as minhas palavras se escrevam na pedra. O meu Redentor vive, e por fim se levantará por sobre a terra. Esses olhos o verão e não outros. Lembra desse texto? O que Jó está dizendo? Mesmo no meio da dor, no meio da sua crise, Jó tinha certeza absoluta de que Deus daria um jeito e resolveria o seu problema. Ele tinha fé, ele esperava em Deus. Gente, a fé de Jó era tão grande, mas tão grande, que no meio do livro, se eu não me engano, no capítulo 17, ele diz o seguinte: ainda que o Eterno me mate, ainda nele confiarei. Imagina você dizendo uma frase dessa. Ainda que o Eterno me mate, ainda nele esperarei. Ou seja, Jó esperava um fim glorioso. Agora, como que esse fim glorioso aconteceria? Ele disse, com todas as letras, que Deus se levantaria sobre a terra. Na forma de quem? De um redentor. Como eu sei que Deus vai resolver o problema do sofrimento no fim? Como eu sei, hoje, que o fim não é a última palavra? Só tem uma razão.
porque o Senhor Jesus Cristo, o Deus homem, Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória, cheio de verdade, e ele tomou sobre si todas as nossas dores, sofrimentos, perturbações, pecados, e levou sobre si mesmo a nossa morte, e tomou sobre si não apenas os meus e os teus pecados, mas de todos aqueles que compõem o povo de Deus. Isaías 53 diz, certamente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. Agradou a Deus moê-lo pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Dele não fizemos caso. No seu rosto, no seu corpo não havia beleza nem formosura nenhuma. Dele nós viramos o rosto. Foi cortado da terra dos viventes. E quem dele cogitou a sua herança? Ou seja, o que esse texto de Isaías está dizendo? Que Deus resolve o problema do sofrimento, não é dando um estalo de dedos e acabando com a dor, como um passe de mágica. Deus resolve o problema do sofrimento assumindo o sofrimento sobre si mesmo. Isso é maravilhoso. A grande mensagem do evangelho, a grande mensagem do cristianismo, não é que o ser humano tem um problema e Deus resolve o problema do ser humano num passe de mágica. Deus desce do céu para resolver o problema do ser humano e desce assumindo o problema dele sobre si. Deus carrega o nosso problema sobre si, Deus carrega a nossa chaga sobre si, Deus carrega os nossos pecados, a nossa morte, Deus carrega a nossa depressão, Deus carrega todas as doenças que você já experimentou e ainda vai experimentar, ele carregou tudo numa sexta-feira. E porque ele fez isso há 2000 anos atrás, ele pode te garantir que é só o começo. É só o começo. Foi só a primeira parcela do cheque. Foi só a primeira parcela do cartão. Ele prometeu que um dia vai completar a obra que começou. E quando ele completar a obra que ele começou, você nunca mais verá sofrimento na sua vida. Estaremos todos juntos num novo céu e numa nova terra. Essa é a promessa do Senhor. Se Deus é justo e bom, gente, por que sofremos? Resposta número 1, não sei. Deus não deve explicações. Deus é soberano, Deus é Deus, eu sou ser humano. Quem sou eu para perguntar? Quem sou eu para querer saber? Quem é o vaso para perguntar para o oleiro, por que você fez assim? Diz o apóstolo Paulo em Romanos 9. Número 2, se Deus é justo e bom, por que sofremos? Eu não sei. Mas eu sei que o sofrimento é uma metodologia divina para amadurecer a minha fé. Como aquele milho de pipoca se transforma numa flor bela, nutritiva e macia, como aquela larva feia, sem graça, entra num casulo e fica presa naquele casulo, você não vê a razão, nossa, mas para quê? De repente ela sai, bate asas e vira aquela borboleta maravilhosa. Eu não sei por que o casulo, mas eu sei que o casulo é parte da maturação daquele inseto virar uma borboleta. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Eu não sei. Mas eu sei que o sofrimento um dia vai ter fim. Deus prometeu que vai ter fim, porque ele já na história assumiu o sofrimento nosso sobre si mesmo na cruz do Calvário. Ouviu tudo isso, gente? Será que o evangelho te dá esperança? Será que o evangelho te dá alegria? Será que o evangelho te dá consolo? Eu queria terminar com 4 aplicações para a sua vida. Como que eu vou fazer essa aplicação? Eu chamo essa aplicação de cercas mentais. O que é uma cerca? Cerca é um instrumento de madeira, de metal que você coloca para demarcar um território, certo? Não estou falando grego aqui com ninguém. É uma cerca. É um isolamento de um território, propriedade privada. Só que agora você vai colocar o quê? Uma cerca mental. Você vai instalar uma cerca na sua cabeça. O que significa essa cerca? Você vai colocar alguns pensamentos na sua cabeça que vai demarcar o seu cérebro, o seu território, para que pensamentos de fora não venham invadir a sua cabeça. São 4 cercas mentais. Anote aí a primeira. A partir de toda a história de Jó.
Não interessa o que me aconteça, se bom ou se ruim. Não interessa o que aconteça. Deus continua sendo bom. Aprenda a pregar isso para você todo dia. Se olhe no espelho e diga: não interessa se o dia foi bom ou se o dia foi ruim. Não interessa se meu casamento vai mal ou vai bem. Não interessa se eu estou doente, se eu não estou. Não interessa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Se eu tenho trabalho, se eu não tenho. Não interessa o que aconteça. Deus continua sendo bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não interessa o que esteja acontecendo, Deus está fazendo com que essa situação contribua para o seu bem, porque Deus é sempre bom. Essa é a primeira cerca mental. Mas aí você vai ter a tentação de sair, né? Você tem que construir a segunda. A segunda cerca mental qual é? Não interessa o que aconteça, Deus continua sendo justo. Deus não está sendo injusto com você. Ele não está deixando o ímpio triunfar, porque ele gosta de ver o ímpio triunfar. Deus é justo e no momento certo ele vai fazer justiça na terra. Ah, pastor, mas por que o ímpio prospera? Por que o mentiroso prospera? Meu irmão, não tem nada de prosperidade ali não. Deus só está engordando o pernil para matar no Natal. Fica tranquilo. Só está engordando o animal, o porco, para fazer uma pururuca. Fica tranquilo. Deus não chega atrasado, Deus é justo. Sempre justo, justíssimo. Nenhuma vírgula. O Senhor Jesus diz, pode passar terra, pode passar céu, mas não vai passar uma vírgula da palavra de Deus. Tudo vai ser feito, toda a justiça será cumprida. Então essa é a segunda cerca mental. Primeira, Deus é bom. Segunda, Deus é justo. Terceira cerca mental, não interessa o que me aconteça, se bom ou se ruim. Deus continua sendo soberano. Rei dos reis. Governando sobre os céus e terra. Ah, mas o coronavírus mostrou que Deus não existe. Mostrou que Deus existe. Porque agora todo mundo que achava que estava no controle viu que não está. Né? Todos os sistemas financeiros do mundo que achavam que a moeda estava controlada, todos os reis deste mundo, os presidentes que achavam que agora 2020 ia ser o ano da prosperidade, ia ser o ano da virada, tá todo mundo desconcertado até hoje sem entender o que está acontecendo. Porque o ser humano não está no controle de nada. Deus é soberano e ele confunde as nações para a sua própria glória. Para que nós olhemos para o mundo, olhemos para a situação e pensemos, não há salvação no braço humano. Só há esperança no Senhor. É no momento de pandemia que você mais reconhece que Deus existe. Não o contrário. E por último, quarta cerca mental. Você colocou aqui bondade. Segundo, justiça. Terceiro, soberania. Coloca a última. Não interessa o que aconteça. Eu tenho certeza que Deus me ama. Deus me ama. Deus me quer bem. E Deus só tem sentimento bom a meu respeito. Deus me ama. E já falei como que você tem certeza que Deus te ama. Deus prova, olha a palavra, Deus prova o seu amor para conosco. O que é prova? Tem como duvidar diante de uma prova? Se está provado, não tem dúvida. Qual que é a prova? É a cruz. A cruz é a prova do amor. Ou seja, diante da cruz é impossível dizer que Deus não me ama. No momento que você está com dúvida, você está vacilando, você está inconstante na sua fé, você tem que fazer uma viagem para a cruz do Calvário e ficar ali uns minutos. Porque é impossível ficar perto da cruz e dizer que Deus não é amor. É impossível. Na cruz, o amor de Deus está aberto para você. Na cruz, o amor de Deus está como um abraço para você. Se ele não poupou o próprio filho por amor a mim, como que eu vou duvidar que Deus não me ama? Se ele não poupou aquilo que era mais precioso para ele, para um miserável pecador como eu, como eu vou concluir que ele não me ama? Pelo contrário, eu vou me jogar diante da cruz e dizer, Senhor, quebrantado está o meu coração, faz de mim o que o Senhor quiser. A cruz é o maior exemplo, é a maior prova, é a maior ilustração que Deus nos ama.
Essas são as 4 cercas mentais: bondade, justiça, soberania, amor. Se você andar com essa cerca mental na cabeça, o sofrimento nunca mais vai colocar dúvida na sua cabeça. A dor nunca mais vai colocar dúvida na sua cabeça. Os outros, as circunstâncias, o mercado financeiro, sua conta bancária, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, nada vai te impedir de dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é soberano, o Senhor é amor. É assim que a gente vence o sofrimento. Enquanto o Senhor Jesus não retorna para instaurar e finalizar o novo céu e a nova terra, nós continuamos com a cerca mental na cabeça, adorando o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque é soberano e porque nos ama. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. E espero que essa palavra tenha trazido algum consolo, algum encorajamento e alguma força do Senhor, do Espírito Santo, para a sua vida.